Bom dia, irmãos e irmãs. Nós nos encontramos nesta manhã para que possamos colocar-nos na presença do Senhor, buscarmos nele as bênçãos, as graças para melhor viver neste dia de hoje. Por isso eu convido a nesta manhã nós iniciarmos invocando a Santíssima Trindade, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na presença do Senhor nós pedimos também para que possamos ser verdadeiros instrumentos dele, dizendo: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos como vós mesmos vedes, e assim não ver senão bem cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a vossa presença. Reveste-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. E para melhor nós podermos ouvir e meditar a palavra do Senhor, invocamos nesta manhã as luzes do Espírito Santo, dizendo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram de modo que uns pisavam aos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que vocês tiverem pronunciado em segredo, nos quatro cantos, serão proclamados sobre os telhados. Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que depois de ter matado tem poder de jogá-lo no inferno. Eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, Jesus alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus, tão diferente do pão de Jesus. O fermento dos fariseus destrói todas as relações. O pão de Jesus aproxima e une as pessoas na transparência e na mútua confiança. O fermento do reino, Jesus nos coloca, se opõe ao fermento dos fariseus. Por isso o Evangelho de hoje é um convite para que o discípulo se conscientize de qual fermento move a sua vida. A possibilidade não são muitas, são apenas 2. O medo da morte, que leva à hipocrisia e à acumulação dos bens, e o temor de Deus, que leva à verdade e à liberdade na experiência da misericórdia de Deus em sua vida. O primeiro é o fermento da morte. O segundo é o fermento do reino de Deus, cuja vinda pedimos na oração que o Senhor nos ensina a rezar. Ao desmascarar a atitude do mundo, Jesus ensina qual deve ser a atitude dos discípulos. A primeira atitude que Jesus ensina é testemunhar com coragem o Senhor.
A esperança da plenitude do reino é a razão da sua coragem e da sua liberdade. É a força para enfrentar as dificuldades, as contradições do caminho e até a própria morte. Então, no contexto do evangelho de hoje, fala que o discípulo deve fugir da hipocrisia. Não deve ter medo das pessoas, mas sim ter medo de Deus. O discípulo de Jesus deve ser capaz de vencer o julgamento pervertido do mundo e apontar o verdadeiro julgamento de Deus. Deus ama o ser humano e praticamente com um amor louco e lhe dá este amor gratuitamente. Temer a Deus significa levar em conta as grandes decisões no dia a dia, que Deus é Deus e não quer de modo nenhum perder o próprio ser humano, que é a sua criatura. Pois somente Ele, Deus, é o Deus da vida e somente Ele é capaz de dar a vida. O ser humano deve temer a Deus como Senhor de sua vida. Temer a Deus é a fonte de sabedoria, a melhor sabedoria que nós podemos buscar para nós, porque somente assim torna a pessoa livre e capaz de um discernimento em sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor os abençoe, vos guarde e compadeça de vós, que o Senhor volva-se a olhar para vós, dê saúde, proteção e a paz. Que o Senhor os abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.